chamada para a 100ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Igarapé da 13ª Legislatura, a realizar-se no dia 25 de maio de 2015, às 18h30. Vereador Adão José da Silva. Vereador Clério Vieira da Silva. Presente. Vereador Eimar Antônio de Oliveira Filho. Presente. Vereador Expedito Gonçalves Parreiras. Presente. Vereador Jadir Campos do Amaral. Presente. Vereador José Borges Parreiras. Presente. Vereador José Gervásio de Queiroz. Vereadora Maria Madalena Fagundes. Vereadora Marta Maria de Almeida Rezende. Presente. Vereador Micharles Estânio da Fonseca. Presente. Vereador Renato da Silva de Oliveira. Presente. Vereador Vanderlei de Paula Costa. Presente. Vereador Wagner Antônio Jacques de Castro. Presente. A número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberta a reunião. Leitura da ata da reunião anterior. Tá aí, Tá aqui, tá aqui. Ata da 99ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Igarapé da 13ª Legislatura, realizada no dia 18 de maio de 2015, às 18h30. Após a oração inicial, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a chamada nominal, constatando-se as presenças de todos os vereadores. O senhor presidente declarou sob a proteção de Deus aberta a sessão. Foi feita a leitura da ata da reunião anterior e, sendo colocada em discussão e votação, foi aprovada com 11 votos a favor e 1 contrário do vereador Expedito Gonçalves Parreiras, em tempo da vereadora Marta Maria de Almeida Rezende, solicitando que constasse em ata que, no dia que o senhor Jair, secretário financeiro da prefeitura que esteve na Câmara, ele disse que iria enviar um documento mostrando onde eles usaram os remanejamentos, no caso usarão os remanejamentos dessa transposição no ano de 2014, para que os vereadores fizessem uma melhor avaliação, porque essa é uma decisão muito séria. Segundo a vereadora, é como assinar um cheque em branco. Ele sugeriu que, para que os vereadores votem com clareza, que a prefeitura envie um documento à Câmara enumerando onde esses valores foram gastos. O senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de ofício de sua autoria, informando que retirou sua assinatura do projeto de resolução número 003/2015, que dispõe sobre a modificação de artigo do regimento interno e da outras providências. O primeiro secretário fez a leitura do projeto de lei número 017/2015, de autoria do vereador Micharles Estânio da Fonseca, que dispõe sobre a política municipal de combate à dengue, aplicação de penalidades a moradores que descumprirem as diretrizes elencadas nesta lei e da outras providências. E após leitura, passou às comissões de Legislação, Justiça e Redação e Educação, Cultura e Saúde, para receber o uso da mesma. A vereadora Marta Maria de Almeida Rezende, dizendo que ficou feliz, pois na sexta-feira da semana passada foi assinado um acordo entre o Sindicato da Educação e o governo estadual sobre melhorias nos salários dos professores, que no governo anterior os professores tiveram muito prejuízo em seus salários, que é preciso estar repensando a atuação e situação do professor, pois os baixos salários e o descritério em relação à profissão está trazendo uma dificuldade de se encontrar docentes para ocupar as vagas que surgem nas escolas estaduais. Ela disse ainda que no ano passado a classe de trabalhadores da educação no município assinaram um termo de conduta juntamente com o secretário de Educação e o vice-prefeito sobre reajuste salarial, mas que até hoje nada foi feito, que esta questão precisa ser revista. Retomando a palavra, o senhor presidente passou a ordem do dia e colocou o projeto de lei complementar número 001/2015, que altera o artigo 3º da lei complementar número 65, de 29 de dezembro de 2014, e o artigo 3º da lei 1685, de 29 de dezembro de 2014, e da outras providências. Em segunda discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade,
O senhor presidente colocou o projeto de lei número 005/2015, que dispõe sobre a criação, autorização, transposição e remanejamento entre fontes de recursos de categoria e programação das dotações orçamentárias e da outras providências. Em segunda discussão e votação, sendo aprovado com 9 votos favoráveis e 3 contrários dos vereadores Eimar Antônio, Expedito Gonçalves e Marta Maria, que justificaram seus votos contrários pelo fato de a apresentação de administração não ter apresentado a documentação necessária para a apresentação do mesmo e nem mesmo a documentação solicitada. O senhor presidente colocou o projeto de lei número 013/2015 e que dá a denominação em logradouros públicos no município de Igarapé e dá outras providências. Em segunda discussão e votação, sendo aprovado com 11 votos favoráveis e 1 contrário do vereador Expedito Gonçalves. O primeiro secretário fez a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que foi favorável à tramitação do projeto de lei número 015/2015, que dispõe sobre a proibição do ingresso de pessoas utilizando capacete ou qualquer tipo de cobertura que oculte a face nos estabelecimentos comerciais, público ou privados no município de Igarapé. E após leitura, sendo o parecer colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O senhor presidente colocou o projeto de lei número 015/2015 em primeira discussão. Nada mais havendo para ser tratado, o senhor presidente declarou em nome de Deus encerrados os trabalhos e, para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Já. Só falta só o sinal. Fica facinho. Ah, não, essa sua presença. Ele moveu. Pelo Gervásio. Ué, olha assim, aí, por que eu não assinei? Deixa eu pegar outro livro. É só assinar o seu. Atos em discussão. Atos em votação. Favorável à permanência, contrário, manifesto de pé. Ato é aprovado por 12 votos. Se for dessas votos, eu voto para mim. Leitura das indicações número 018, 019 e 020 de 2015. Indicação número 018 de 2015. Indico ao senhor prefeito municipal a necessidade de se colocar um poste com luminária em frente aos prédios e apartamentos no bairro Resplendor, à altura do número 212 da rua Sabará, no bairro Resplendor, neste município. Câmara Municipal de Igarapé, 25 de maio de 2015, vereador José Gervásio de Queiroz. Justificativa: a presente indicação se faz necessária uma vez que a localidade acima descrita não possui poste com luminária, o que causa enorme insegurança aos moradores, especialmente no período noturno. Importante destacar que a colocação do poste com luminária irá beneficiar inúmeras famílias. Deste modo, pedimos que o poder público envie esforços junto à CEMIG para que seja colocado poste com luminárias no mencionado logradouro, o que irá gerar maior conforto e segurança aos moradores. Câmara Municipal de Igarapé, 25 de maio de 2015, vereador José Gervásio de Queiroz. Indicação número 019 de 2015. Indico ao senhor prefeito municipal a necessidade de se colocar um poste com luminária na rua Sabará, próximo ao número 422, no bairro Resplendor. Câmara Municipal de Igarapé, 25 de maio de 2015, vereador José Gervásio de Queiroz. Justificativa: a presente indicação se faz necessária uma vez que a localidade acima descrita não possui poste com luminária, o que causa enorme insegurança aos moradores, especialmente no período noturno. Importante destacar que a colocação deste poste com luminária irá beneficiar inúmeras famílias. Desse modo, pedimos que o poder público envie esforços junto à CEMIG para que seja colocado poste com luminárias no mencionado logradouro, que irá gerar maior conforto e segurança aos moradores. Câmara Municipal de Igarapé, 25 de maio de 2015, é uma indicação do vereador José Gervásio de Queiroz.
Temos também a indicação número 020 de 2015. Indico ao senhor prefeito municipal a necessidade de se proceder à colocação de 2 quebra-molas na Rua Sabará, próximo ao número 422 no bairro Resplendor, neste município. Câmara Municipal de Igarapé, 25 de maio de 2015, indicação do vereador José Gervásio de Queiroz, que vem como justificativa. Na referida localidade está situada a Escola Estadual Joaquim José Pereira. No local existe um grande fluxo de carros e pedestres. Neste modo, pedimos que seja instalado sinalização de trânsito e quebra-molas, em fim de evitar acidentes, uma vez que se trata de uma curva em pouca visibilidade. Por essas razões, pedimos que a Prefeitura Municipal de Igarapé, em caráter de urgência, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, proceda à colocação de 2 quebra-molas no mencionado do logradouro público. Câmara Municipal de Igarapé, 25 de maio de 2015, é uma indicação do vereador José Gervásio de Queiroz. Senhor presidente, essa indicação aí, eu já passei para a prefeitura, já cobrei lá, faz o senhor muito bem de fazer isso também. Mas quanto a esse problema aí, em frente à Escola Joaquim José Pereira, estão cansados de saber o problema lá? E não tomam decisão nenhuma. Tomara que agora resolva. E ali ainda tem um problema ainda que junta toda a água de esgoto quando chove e tá parando tudo ali. Tá? O prefeito ficou naquela reunião que a gente teve, ele ficou de dar resposta às nossas indicações, mas eu, pelo menos até hoje, nunca tive assim, uma resposta, pelo menos as indicações que foram feitas por mim, não. Sempre parece que eles se engaveram no negócio lá. Indicação e nada está sendo a mesma coisa. Passa de onde deveria. Passa de onde deveria. Só pedir a palavra, velho? Passar a palavra aos oradores, escrito pelo prazo regimental, de acordo com o inciso 144. Alguém? Não tem ninguém. Ninguém escreveu, então toca o bonde. Toca o enterro, que a égua está morta. Leitura do parecer conjunto das comissões de legislação, justiça e redação e finanças, orçamento, tomada de conta, que foi favorável à tramitação do projeto de lei número 12 de 2015, que institui o Programa de Incentivo Empresarial de Igarapé, PREMIG. Tem discussão. Não, tem que ler o parecer. Fazer parecer, não, presidente. Parecer. Parecer daqui não. Tem não. Para hoje? Então vamos para o parecer aqui. O microfone que cai. Vamos lá. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas da Câmara Municipal de Igarapé. Projeto de lei número 012/2015, que institui o Programa de Incentivo Empresarial de Igarapé, PREMIG. Foi submetido à apreciação das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas da Câmara Municipal de Igarapé. Nos termos do regimento interno desta casa, o projeto de lei número 012/2015, que institui o Programa de Incentivo Empresarial de Igarapé, PREMIG, de autoria do prefeito municipal. Entendemos que o presente projeto de lei respeita a competência para a iniciativa, a boa técnica legislativa e atende aos requisitos constitucionais, formais e materiais. Importante destacar que se trata de um importante projeto de lei que tem por objetivo criar mais um instrumento que visa garantir o desenvolvimento econômico no caso econômico do município de Igarapé, com a política de incentivo aos empresários para a instalação de empresas no município de Igarapé.
Já a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas atesta que o projeto de lei em questão será a grande importância ao município de Igarapé, tendo em vista que está sendo proposto uma política de incentivo municipal para a instalação de empresas no município de Igarapé. Diante do exposto, as comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas da Câmara Municipal de Igarapé, de modo uníssono, após estudo do projeto de lei número 012/2015, que institui o Programa de Incentivo Empresarial de Igarapé, PREMIG, resolveram emitir parecer favorável à tramitação do mesmo, devendo ser submetido ao plenário pela deliberação. Sala da Comissão das Comissões, 7 de maio de 2015, Comissão de Legislação, Justiça e Redação é composta pelo presidente, senhor vereador Clério Vieira da Silva, relator, vereador Jadir Campos do Amaral, membro, vereador Michales Stano da Fonseca, e a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas vem como presidente a vereadora Maria Madalena Fagundes, relator, o vereador Wagner Antônio Jacques de Castro, suplente é o senhor vereador Expedito Gonçalves Parreiras. PREMIG é aquele lado parecido, é o projeto de lei de 012 que institui o Programa de Incentivo Empresarial de Igarapé, PREMIG. O parecer está em discussão. Olha, presidente, esse projeto ele já tramitou aqui nessa casa, é a segunda vez. A gente até analisou, deu parecer, mas a gente pensou em algum tipo de emenda, que esse projeto ele trata de dois assuntos relevantes. Um é a escritura definitiva das áreas que já existe no município de Igarapé, que o modelo hoje que existe é a concessão, e o outro assunto que é a área constitucional, que pode ser criado, que hoje já tem alguns condomínios, vai gerar área institucional, que dentro desse projeto fala de vender a área e não ser mais por modo de concessão. Então, na quinta-feira passada, a gente reuniu, eu pensei, de alguma maneira, a gente pensa em tentar melhorar alguma coisa, apesar da gente não ter apresentado oficialmente a emenda, a gente pensou num modelo parecido, mas um pouco diferente. Em vez de ser vendido por 40%, que aí fala que é 40% num fundo, e esse recurso ele tem que ser só aplicado para infraestrutura, não pode ser para outro fim, nem para folha de pagamento, só para obras, finalizando bem. A ideia que passou, e a gente vai tentando melhorar, que em vez de entrar com o recurso do valor, é que quando o município fosse mandar algum projeto de lei, que ele vai ter que vir para a Câmara, aí a gente está autorizando, mas depois, caso vir a mandar algum para alguma empresa, indiferente da empresa que seja, em vez de ser o valor em espécie, que aí fala que é 36 parcelas, num valor de 40%, que fosse revertido também em obras, mas que a empresa fazesse ali aquela contrapartida, de acordo com o valor da área que ela ia usufruir. Porque o município de Igarapé também não pode passar pelo luxo de não tentar atrair recursos para que faça melhorias para as pessoas, né? A partir do momento que você vai fazer uma política de melhorar a receita, você não tem como estar toda hora cortando na carne ali do trabalhador. Então, empresas que almejassem a vir e que for empresa consolidada, que em vez de ser esse recurso em espécie, esse modelo de recurso, que a empresa dá-se alguma contrapartida, ou que seja uma praça, ou escola, enfim, aí a política do momento do executivo é que ia avaliar. Mas o parecer está em discussão, eu acho que cada um é responsável o suficiente pelos seus atos. Deixa eu te falar uma coisa.
investimento, o senhor disse aí, que passar para a empresa, construir para o município, entrar uma coisa para aqui de construção, isso nós já temos aqui no município já, e deu errado. Nós estamos com uma desse tipo aí, que até hoje não acabaram, já tem Não, aquilo lá foi um caso isolado. Não, tá, mas não existe, não tem lei hoje que trata desse assunto específico, geral. Aquilo ali foi um caso exclusivo da Policast. A primeira obra ela cumpriu no tempo e na hora certa, que foi aquela pracinha que é um triângulozinho na entrada do Resplendor. A segunda, ela está fazendo, mas a gente sabe que é a passos de tartaruga. Mas não existe uma lei específica que trata desse assunto no município de Igarapé. Mas eu respeito a opinião do senhor e dos demais vereadores. Cumprimentar os novos colegas vereadores presentes, o público também presente, o pessoal que nos assiste via internet em tempo real, caso esteja funcionando. Quero comunicar o seguinte: gostaria de fazer um pedido aqui para os novos colegas, se quiser fazer um pedido ao executivo para ver se ele desmembra, porque esse projeto você falou que está com dupla, né? Está com dupla, fala aí, uma são as empresas já instaladas e as empresas que virão instalar. Então, acho assim, o prefeito deveria ser mais coerente, deveria desmembrar isso aí, para nós liberarmos as empresas que estão funcionando aí há 6 anos, 8 anos, talvez necessita desse documento para fazer algum empréstimo, para comprar algum equipamento para a empresa, e esse aí poderia já ir pegando os nomes das empresas que virão, porque se nós liberarmos assim, sem que nós tenhamos os nomes das empresas que virão, vai ficar complicado, né? Porque o exemplo da Policaster lá, uma empresa daquele tamanho não conseguiu ainda fazer o CRAS até hoje, já vai para 4 anos, e eu quero estar aqui para ver se a gente vai inaugurar aquilo lá até o ano que vem, porque pode ser. Dos passos que está caminhando aqui lá, não vai entregar aquela obra lá nesse mandato, não. São minhas palavras, que os colegas quiser fazer o requerimento aí, para o prefeito desmembrar isso aí, ó, mandar um projeto específico para as empresas já instaladas. Mas, não, o vereador, aqui é o seguinte, essas empresas que vão receber essas escrituras, é antiga já há muito tempo. Não é essa que vai chegar agora, não. E essa é uma parte do projeto. É uma parte do projeto. As que vai chegar nem sabe que. Só que os que vão entrar hoje vai entrar no mesmo processo daqui a tantos anos, que vai fazer uma doação para isso, entendeu? Depois, nós tem doação de terreno aí, está fazendo 14 anos, até hoje o cara não pôs um tijolo lá. Não, então é o seguinte. Então é o seguinte. Então está faltando fiscalização da prefeitura, porque a empresa que não está lá em 2 anos, automaticamente ela perde até os galpões que foram feitos lá, e pode tirar os perfis, o telhado e tudo, até o pé direito que fica lá para receber a estrutura, tem que ficar lá. Então está faltando fiscalização, a prefeitura não teve fiscalização, Não. o prefeito não põe metas para os setores. Então, se tem empresa que já tem mais de 10 anos que tem ganhado o terreno, não produziu nada. O problema está na justiça, entendeu? Não tem a justiça, Seu não. presidente. É claro, 2 anos não produziu dentro ali daquela área, é desocupar. Aquilo que é móvel, retira-se. O que é fixo, fica. Senhor presidente, O município. o senhor me dá uma parte? Eu queria pedir licença ao senhor presidente, os demais vereadores. Eu acho que o presidente, ele explicou, né? Isso mesmo, presidente. As empresas que já está instalada no município, no modelo de concessão que existe hoje, e que essa casa aqui, diferente da legislatura que passa, porque aqui a gente está de passagem, mas que aprovou a concessão, é o que existe. Realmente existe pessoas que às vezes
tem competência, tem condição de adquirir a área de concessão, vai com 2 meses, já começa a fazer o galpão, e a gente sabe que, infelizmente, já passou aqui doações de pessoas que ganhou a área e que não foi feito, e que a lei ela é clara, que volta automaticamente. Era 2 anos na gestão até 2008. Eu me recordo bem que no meados de novembro de 2008, pós as eleições, a casa da época aprovou o restinho de área que tinha inconstitucional no parque ali do Resplendor. Vou dar exemplo de uma, que ela nem fez questão, ela entregou a área. Dione Imóveis, hoje está instalado a Uzimaster. Na época era 2 anos. Nas leis que veio da gestão passada, que foi que sobrou 4.000 metros, 2 está instalado a Uzimaster. O outro 1.000 metros, a Igamec, e o outro 1.000 metros, recentemente, aquela empresa do França lá. Na lei antiga fala que ele tinha 6 meses para iniciar a obra, porque 2 anos é muita covardia com um município que não tem área nenhuma. Nós não temos área industrial, vai dar 2 anos para o cara começar. Se ele quer instalar a empresa, ele tem que ter no mínimo 6 meses para começar. Então, já passou despercebido, sim, em legislatura passada. A gente sabe que a fiscalização ela não é 100%, a gente não está aqui para jogar pedra no telhado, nem na gestão atual, nem na passada, mas doou ainda depois ainda das eleições para a empresa que nem fez questão. Uma é vivo o fato que a Dione Imóveis, que recebeu uma área de 2.000 metros, ela não quis a área e teve que esperar os 2 anos para depois sequer doar, ou que seja para o Zimaster, ou para o Pedro, ou para o Joaquim, para gerar emprego e renda. Então, o município de Igarapé tem que preocupar, sim, com a atividade econômica, o executivo, o legislativo, e a outra parte, senhor presidente, não vai, se aprovar o projeto do jeito que está, ele não vai ficar igual o antigo, não. A autorização dos 40 da área, de dar escritura definitiva para aqueles que existem. Aqueles da época que doou para aquela empresa de som, lá muitos anos atrás, que está na justiça, que nem podia, que lá é APP, lá tem uma área que é APP, por isso que está na justiça. Essa não vai ganhar escritura definitiva, ela não tem galpão, isso é claro, a lei é clara. Agora, se aprovar do molde que está aí, as próximas que vir, que for mandar para passar por essa Câmara, que tem que ser ainda individual, aí já não vai ser do modelo de concessão mais, vai ser do modelo de, se o terreno vale R$100.000, a empresa vai pagar R$40.000 dividido para transformar em obra. Não pode também para a folha de pagamento, é exclusivo. Tem esse modelo na cidade vizinha de Betim. São minhas palavras, presidente. Senhor presidente, pegando aí pela fala do Michar, gente, uma boa noite a todos. Boa noite a vocês. O cerne do projeto, desse projeto, se o prefeito realmente quisesse dar essa escritura definitiva, ele teria mandado separado. Então, colocou isso aqui, como eu lembro mesmo que o nosso presidente falou ano passado, isso para mim é maracutaia, né? Por quê? Por que não mandou separado? Porque são dois projetos em um. Um para liberar a escritura de quem já está, né? E o outro é para que seja vendido áreas institucionais, na qual já tem um julgamento contrário, né? Se essa Câmara, não vai ser como eu voto, né? Mas se essa Câmara quiser votar, inclusive, eu e Expedito, nós já vamos encaminhar isso ao Ministério Público Federal, é onde que foi da outra vez, nós já vamos encaminhar, porque é um projeto inconstitucional, mesmo que a comissão reuniu, que definiu isso aí, mas parece que não foi feita uma leitura correta desse projeto, porque está colocando muito das empresas que já estão instaladas e esquecendo da venda das áreas institucionais, e por valor irrisório, e a pior, em 36 pagamentos, né? Então, concordo plenamente que a prefeitura tem que fazer o papel dela e
pegar terreno, né, incentivar que os empresários venham. A Câmara fez a parte dela. Nós, no princípio do ano de 2013, nós votamos aqui a zona de empreendimento sustentável. Não foi, gente? Sim. Vocês lembram disso aqui? Inclusive a Sada está lá. Uma imensidão de terreno que, se a prefeitura quiser, já tinha comprado lá e feito então essas doações. Aí já era diferente. É uma área exclusiva para isso. Agora, pegar uma área que já está lá, que deveria fazer ali uma escola, deveria fazer, é lá no condomínio empresarial, faz um parque lá, ué. Um parque ecológico, não é pegar e passar para o apadrinhado lá a preços irrisórios aqui, não. Isso aqui para mim é um roubo a céu aberto aqui e tomara que essa Câmara não venha a perpetuar isso aqui, né, gente? Já errou da antiga e agora, se errar de novo, isso aqui, infelizmente... Sim, só um minutinho, por favor. Então, o que está servindo aquela zona de empreendimento sustentável lá? O que a gente vê são grandes empresários comprando terreno lá, né? Comprando os terrenos e vai faturar em cima, né, do que foi feito aqui, em cima disso aí. Então, é preciso que a gente corte esse mal aí, desses valores econômicos que está sobrepondo aí os direitos do cidadão. O que está acontecendo é isso. E a gente está na cara aqui, só não vê quem não quer. Não, para me dar uma parte? Pois não, Expedito. O prefeito, como é sabido aqui, na cidade de Igarapé, ele prometeu um parque industrial aqui, o qual seria aqui, próximo à Câmara, que ninguém fala nada disso mais, está parado. Se os empresários quiserem vir comprar terreno, compra-se aqui, ué. Aí não foi destinado aqui como área industrial, compra-se aqui. As áreas da prefeitura vão preservar, ainda mais que lá está no sistema Serra Azul, lá para o lado ali do Fernão Dias, para o lado do Canarim, para o lado do Novo Igarapé, faz parte do sistema Serra Azul. Então vão preservar aquelas beiradas ali para ver se a água aumenta. E para aqui, ó, o Distrito Industrial de Igarapé não seria que ao lado do tão falado hospital oftalmológico está parado também há 2 anos ou 3 anos? Então, assim, se as empresas quiserem vir, o prefeito tem que trazer isso para cá. Falou, tem uma área lá disponível, exclusiva para o Distrito Industrial, produza nas margens da BR lá. Deixa na prova do Canarim, do Fernão Dias, Novo Igarapé, deixa preservação ambiental lá, para ver se aumenta as águas do sistema Serra Azul. Ué. Mas isso aí é um problema do IGAM, problema da... Tá, mas quem manda no IGAM, quem manda no município de Igarapé é o prefeito de Igarapé. Tem que ter sintonia. IGAM, FEAM, tudo, tem que ter sintonia. Agora põe um formigão aí. Põe um formigão aí, secretário de Meio Ambiente, deixando cortar as árvores, tudo aí. Tem jeito aí. Manda no gotinho dessas meio da rua, mas lá, onde vai ser essas empresas aí, meu filho? Isso aí aqui, a Florestal que decide, faz ou não faz, não é nós, não, ele... Pois é, mas o dono da cidade, no momento, quem responde pela cidade de Igarapé chama-se José Carlos Gomes Dutra. Tem que passar. Quem responde é ele. Agora ele fica colocando os secretários aí de meio ambiente que não entende nada e fica deixando desmatar, degradar o meio ambiente, não dá nada. Vai lá no parque de exposição lá, faz asfalto aí em torno do parque de exposição para nada, está parado lá e vai continuar parado. Não tem condição, só tá trabalhando na contramão da direção e a cidade à mercê aí dessas mazelas aí. Senhor presidente, eu sou a favor do projeto. Agora, se o senhor puder dar para nós uma semanazinha para a gente fazer uma emenda. Ou não. O projeto está em votação. Não, está em discussão primeiro. Está em discussão, agora acabou de discussão. Mas discutiu até agora. Pois é, mas tem que ter. Apareceu e está em discussão. Pois é, mas o projeto em si ainda não está em votação, não tem que... Tem que pôr então o parecer em votação. Quando for parecer em votação, os novos colegas que quiserem. Mas a pedida é isso mesmo. Mas o projeto já está aqui tem muitos dias. Ô, Tem um Gervásio. projeto andando a cama aqui, ó. O LDO. Você mesmo viu isso aí, ó. De Ferreiro
chamar os vereadores, vê quantos. Mas chamou a pessoa que nós pedimos? Não chamou, ué. Chamou a pessoa que nós solicitamos? Se ele tiver, direito. Hã? Quem? Quem? O Júnior, na sexta-feira. Nós falamos que interessa muito a fala dele. Não, interessa muito a fala dele, mas nós pedimos ao senhor que mandasse outro para nós. Mas nós não somos ouvidos, então. Senhor presidente, o motivo do projeto estar aqui alguns dias não quer dizer que eles têm a obrigação de votar, aprovar ele, não. A Câmara é soberana, se os novos colegas quiserem, nós vamos pedir mais uma semana, vamos fazer algumas emendas necessárias para o prefeito parar de mandar projeto casado. Entendeu? Esse projeto casado vai atrapalhar e muito. A lei é clara, se a pessoa iniciar as obras em 6 meses, não concluir em 2 anos, automaticamente o bem Mas já volta. tem já no projeto. Já Por exemplo, tem. não, tem, mas não funciona. Mas não funciona. O senhor presidente falou que tem projeto, tem empresa que tem 14 anos, que ganhou o terreno e continua na justiça. É porque quem deu isso é tentar na justiça. Lá Mas- não era. mas não tem- não tem lá justiça. uma área dele. Não tem justiça para eles, não. Se eles não produziram durante os 2 anos, perdeu o terreno. A lei é clara aí. Então, assim, eu vou pedir aos novos colegas que quiserem aderir aí, para nós analisar melhor isso aí, esperar mais uma semana ou 15 dias. Vamos colocar em votação esse pedido, por favor, senhor presidente? De aguardar mais uma semana, 15 dias? Não tem pedido de vista, não. Né? Não tem pedido, não. O presidente que acata ou não. Tem pedido? Então o plenário então não é soberano, não. É soberano, ninguém pediu. Não, mas Não. vamos pedir agora, aqueles colegas que quiserem aderir. Tem pedido por escrito. Não, então vamos fazer por escrito então aí, ué. E vamos pôr aí votação dos novos colegas aí, ué. Do jeito que tá aí eu não voto não, eu sou contrário. Ô, vereador, posso falar ser correto aqui? Pode fazer do jeito que for aqui, o senhor é contrário. Qualquer um jeito de fazer aqui, o senhor é contrário. Tá. Se o senhor é dono da verdade, os novos colegas têm a minha opinião. Vamos perguntar aqui, quem está afim de votar hoje? Do jeito que está, se eu perguntar. Nós não vamos votar hoje, entendeu? Bom, mas se Nós votar vamos o parecer... Mas se tem votar Cabe parecer, emenda. não cabe emenda não, ué. Quem é favorável ao parecer ser votado hoje? É só levantar a mão aí, quem é a favor aí. Quem é favorável? É, Parecer hoje. levanta a mão aí, Presidente, Cleber. Aí eu não cabe. quero repetir o que eu falei. Se for colocar a emenda para ser votada hoje, eu sou favorável. Se for dado o prazo também, melhor ainda. Eu gostaria que se fosse dado esse prazo. Bom, então pelo jeito, só manifestou 2 pessoas. Uma semana, presidente. Uma semana. É o parecer. Não, mas se votar o parecer, meu chapa, não cabe emenda. Então pronto, aí. Então ali só dois, Jadir e o Cléber, que aderiu a votar Não. hoje. Peraí, eu vou pôr o parecer aqui em votação. Se eles der pau nele, entendeu? Espera Dom Gé chegar aqui, por favor. Entendeu? O parecer está em votação. Favorável, permanece. Ó, Dom José. Presidente. Presidente, não adianta goela abaixo, não. Não funciona assim, ué. Oi, quem é que fala isso? Adão José está fora do plenário aqui, ó. Você não observa o movimento, senhor presidente? Cadê ele? Foi embora? Não, tem que esperar um pouquinho voltar, ué. Ô, Vanderlei, é só nós levantarmos na hora de aprovar o requerimento. Não, o parecer aí, ué. O parecer, ele levanta, reprova o parecer. Presidente. Mas aí o projeto vai por água abaixo? Não, vai não, eu não fazer emenda nele. Não, se votar contra o parecer, acabou. Hein? Oi? Não, mas se votar no parecer, não pode colocar emenda. Sim. E se votar contra o parecer, acabou o projeto. O que tem? Vai, acabou. Minha mãe retirar, não pode retirar mais. Retirar mais. Não pode retirar mais. Não, é só... O presidente tem autonomia, hein? Porque tá voltando a aparecer, né?
Aí nós voltamos a aparecer. Presidente. Vamos fazer emenda para ver se Presidente, porque nós voltamos a aparecer. Quando fosse mais que vem, os vereadores resolvem da pau. Aí acabou. Aí o projeto então eu acho que teria com as emendas, como o Chá falou aí. Vamos colocar as emendas nisso. tem que ter coerência, tem que ter. O projeto aqui tem muitos dias, ninguém tiver livro para vocês aparecer. Tem outro aí, ó, a lei de. Não, tá certo. Não, Ninguém quer brincar para fazer reunião, entendeu? Eu vou com ela para votar segunda-feira. Eu tenho voto para descer. Agora o projeto, né? Ô, senhor presidente. Eu tenho voto para descer, mas o projeto não. Aonde marcou a reunião para a gente discutir isso, não vem ninguém. Ninguém vem. Fica do mesmo tamanho. Fica do mesmo tamanho. Apareceu, eu vou votar. Vai ter discutir lá. Tudo voto contra. Por mim, se quiser votar favorável, Pega o Getúlio para você ver. Então vai. Só levantar? Não aparecer, presidente. Então vai. o parecer está em votação. Favorável a permanência em comissão, o contrário manifesto de tempo. Apareceu. Senhor presidente, eu gostaria de ouvir o nosso advogado primeiro, pode ser? Antes da votação? Já foi votado e não pode ir. Não, eu não votei não. Não votei não. Vota quem quiser ir. Foi votar Não, já. mas peraí também, né? Não, mas agora dá licença também, né? O presidente determina a votação e agora vai ficar esperando uma boa vontade também. Aí já começa a O ser parecer foi aprovado por É goela abaixo mesmo, hein, gente? 7 Parabéns. votos contra 5. Sete, o Adão Aí, também senhores favorável. e senhoras, vocês estão vendo, né, como funciona aqui? Tudo goela Foi abaixo. só 3 votos contra. 9 votos a favor. Só que agora não cabe mais emenda. Aqui? Eu quero ouvir o nosso... acerca desse projeto. Você tem que encaminhar a primeira discussão, presidente. Vai dizer não. Só por questão de ordem. O projeto vai para primeira discussão. Não, já primeira discussão já teve. Vai, o Não. projeto vai É emenda. em primeira discussão é hoje. E semana que vem é a segunda votação. Não. É hoje. Pela ordem, senhor presidente. Boa noite, Misericórdia, que senhor bagunça. presidente. Boa noite a todos, vereadores, ao público presente, aqueles que nos assistem em suas respectivas casas. Dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez, né? Nessa seara aqui. Questão procedimental, senhor presidente. O projeto foi, hoje, nessa reunião, ele foi votado o parecer, deliberado o parecer, E agora eu vou colocar o projeto e o projeto está em primeira em discussão. primeira discussão. Semana que vem o projeto entra em segunda discussão e votação. Tranquilo? Hoje não vota o hoje não vai projeto. votar, não. Hoje que foi votado foi o projeto, me parece que o parecer foi votado também, né? Então não cabe, é um projeto que não cabe mais emenda nesse projeto. Então, os senhores semana que vem vão aprovar ou rejeitar a redação original que veio dessa proposta do chefe do executivo, do prefeito. Correto? Então, o que vai ser votado na semana que vem é a redação original, uma vez que essa Casa Legislativa não apresentou emendas no corpo desse projeto. E aí eu estou à disposição da senhora, vereadora, para responder os questionamentos que a senhora entender que sejam necessários. Senhor Getúlio, já passou aqui nessa Câmara, né, não nessa legislatura, um projeto que tem um corpo parecido, né? Parte desse projeto foi retirado desse outro, porém talvez com dizeres diferentes, né? Mas que no final nós vamos para a mesma situação, ou até pior, né?
que foi o que aconteceu das vendas institucionais, que inclusive ainda está sob júdice, não é isso? E que já tem uma rejeição do judiciário a respeito da venda das áreas institucionais aqui de Igarapé, como em vários condomínios, né? E vários lugares aí, por entenderem que, se a prefeitura, os únicos que foram liberados foram aqueles que a prefeitura fez a compra, né? E não aqueles que vieram, né, de loteamentos, né? Então, eu gostaria de saber que o senhor colocasse aqui para nós como que está. Existe, então, já que colocou-se aqui, que esse projeto ele é constitucional, né? A maioria aqui, graças a Deus, nem com meu voto, nem do Mazinho, nem do Expedito, mas a maioria aqui disse que ele é constitucional, né? Ou seja, está dentro das leis, né? Eu sei que o juiz não é ele que vai lá, ou uma juíza, determinar uma constitucionalidade ou não, mas já é uma briga entre um poder, né? O poder executivo com o judiciário aí. Você pode explicar para nós melhor? Pois bem. No ano de 2012, senhores, na outra Câmara, na outra legislatura, o prefeito do município de Igarapé, o Calu, mandou um projeto de lei para essa casa, para aquela Câmara, pedindo autorização legislativa para se proceder à alienação de áreas institucionais e não institucionais no município de Igarapé. O projeto de lei foi aprovado, foi transformado em lei, e o Poder Executivo, né, o prefeito, por meio da comissão de licitação, abriu o edital na modalidade de concorrência, e o Ministério Público, por entender que as áreas institucionais não são passíveis de alienação, ajuizou ação judicial com o objetivo de barrar a venda de áreas institucionais. No começo, quando o Ministério Público ajuizou a ação, ele incluiu também as áreas não institucionais. Por exemplo, o terreno da garagem da Prefeitura, que não é uma área institucional. Ela não é uma área que nasceu dos 10% do parcelamento do solo, né? Os senhores sabem como é que é feita a concepção de uma área institucional. Vai haver o parcelamento, 10% da área, né, daquele que pretende fazer o parcelamento, fazer um loteamento, lá no terreno do seu pai, por exemplo. Vamos imaginar que vocês queiram algum dia transformar em loteamento. Vocês, além de fazer todo o arruamento, todo o meio-fio, todas as obras de infraestrutura, 10% do terreno vocês vão ter que doar para o poder público. Essa é a área institucional. 5 de área verde. Essa é a área institucional. Já o terreno da garagem da Prefeitura foi uma área adquirida por uma determinada administração, não é? Então, ela não tem o seu nascedouro jurídico como uma área institucional, mas sim ela foi adquirida pela administração. Bacana. Então, o projeto de lei foi aprovado, transformou em lei, a Prefeitura abriu concorrência, só que o Ministério Público foi e ajuizou a ação com o objetivo de barrar. E aí, a juíza aqui de Igarapé, o Poder Judiciário aqui de Igarapé, foi conceder uma liminar para que o município de Igarapé não desse prosseguimento ao processo licitatório para a alienação das áreas institucionais. Certo? Insatisfeito com essa decisão aqui de Igarapé, a Prefeitura Municipal, por meio da Procuradoria do município, ajuizou um recurso denominado agravo de instrumento, que tramita perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. E aí caiu em uma das câmaras cíveis lá, que eu não vou saber dizer aos senhores qual que é. E aí foi para o desembargador decidir, né? É uma decisão precária ainda, né? Mas é a decisão que prepondera hoje, a decisão que é vigente. O que foi decidido por esse desembargador? Que a decisão liminar que foi dada pelo Poder Judiciário em primeira instância, aqui em Igarapé, ela deve ser mantida. Deve ser mantida para que o município não aliene as áreas institucionais, não venda as áreas institucionais. E ele justifica o voto dele
no seguinte sentido. Não vou falar em termos jurídicos, mas vou colocar a ideia do que ele trouxe no acórdão apresentado por ele. Falou aqui, ó, não venham com a justificativa de que as áreas institucionais hoje estão em desuso, ou que elas estão em bairros afastados do município. Isso é fala dele, tá, gente? Eu tiro o acórdão ali e apresento para cada um dos senhores. É claro que a decisão jurídica, a esfera política aqui é de vocês, né? As coisas não se misturam. Mas a justificativa do voto dele e da decisão, corroborando a decisão aqui de Igarapé, do Poder Judiciário de Igarapé, que não me venham com a justificativa de que as áreas institucionais hoje estão em desuso, porque hoje elas estão em desuso, mas em médio e longo prazo elas poderão servir para a urbanização do município, poderá ser feito um bosque, um parque, né? Ou seja, essas áreas, elas devem ser mantidas. Essa é a decisão. É claro que o município de Igarapé, por meio da Procuradoria, deve ter recorrido dessa decisão ao STJ, mas até o momento nós não temos o resultado disso. Então, juridicamente, qual que é a decisão que nós temos a respeito daquela aprovação que teve aqui na Câmara de 2012, a outra legislatura? As áreas institucionais são inalienáveis. Essa é a decisão. Precária, porque é uma decisão liminar, o processo vai ser julgado em primeira instância, o processo não acabou, o processo segue, né? Essa decisão é em sede de um pedido feito pelo Ministério Público. Então, a decisão é hoje. Senhor Procurador. Pois não. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa decisão, então, ela foi feita de forma monocrática? Oi? Foi feita de forma monocrática? O relator recebe... Não, peraí. É uma Câmara Civil composta por 3 desembargadores, o relator, o revisor e o vogal. Sim. O relator opinou pela manutenção da decisão liminar, o revisor e o vogal acompanharam o voto do relator. Então. Ok? Então, essa é a decisão que existe no Tribunal de Justiça. Eu tenho o número do acórdão aqui, depois eu faço questão até de apresentar aos senhores. E aí os senhores podem estar me perguntando, por que essa decisão de lá tem a ver com esse projeto aqui? Vocês podem falar assim, não tem nada, porque as áreas que são tratadas naquela decisão lá são diversas dessas áreas, e de fato são, né? Isso aqui daquele processo lá, daquele projeto de lei, eram as áreas institucionais do Vivenda Santa Mônica 1, Vivenda Santa Mônica 2, daquele condomínio lá perto da Solar, o Serra Verde. Serra Verde, você tem conhecimento como está? O Serra Verde é uma situação específica, que a gente chega lá porque foi feita uma dação em pagamento por uns precatórios. Aquela questão lá é outra questão. Não está essa decisão a qual eu estou mencionando não abrange a questão do Serra Verde, porque o próprio Tribunal de Justiça autorizou o município a fazer uma dação em pagamento com os precatórios do falecido Dornas, né? Então está fora, o Serra Verde está fora. Mas era idêntico, autorizou por essa questão. Sim, por uma questão de pagamento, mesmo porque se o precatório não fosse quitado pelo município de Igarapé, nós teríamos as nossas transferências estaduais e federais todas sequestradas, né? Serra Verde era pertence solar. Sim. Não, o pessoal dos Dornas a que eu me refiro, então deixa eu contar a história. Porque o Dornas, eu não sei se é pessoa física ou se é EA, ele tinha um precatório para receber do município de Igarapé, certo? E ele invocou as vias legais lá na CEPREC, Central de Precatórios em Belo Horizonte, para receber esse precatório que ele tinha do município, certo? Hã? Aí o que acontece? O município de Igarapé não tinha dinheiro para pagar o precatório dele. O que foi feito? Foi feita uma dação em pagamento. Aí eu não sei qual que é o... Essas áreas do Vale... O que... Não, esse precatório é referente a esses terrenos que ele tinha no Vale do Amanhecer. Deve ter acontecido alguma Posto de saúde, barracão do produtor, escola hoje. Provavelmente. Onde está a UPA, que foi escola antiga. Deve ter sido feita alguma desapropriação e ele não recebeu pela desapropriação, e aí ele tinha esse precatório para receber do município. E aí foi feito um acordo lá na Central de Precatórios, no Tribunal de Justiça. Qual que é o acordo? Aqui, ó. Em vez de te pagar em dinheiro, em espécie, porque o município não tem, a gente tem uma área institucional lá no condomínio de Serra Verde, lá dentro do condomínio de Serra Verde. E aí foi feito o acordo lá. Ou seja, a quitação do precatório dele foram essas áreas institucionais lá dentro do condomínio de Serra Verde. E isso o Tribunal de Justiça aceitou. Mesmo porque, na decisão do desembargador, ele fala que
caso o município de Igarapé, porque eram precatórios antigos, caso o município de Igarapé não quitasse os precatórios que tinha com Dornas, o município de Igarapé teria as suas receitas bloqueadas. Só que já tem um tempo, já tem uns um ano e meio, já tem, né, 1 ano e meio, 2 anos caminhando para isso. Entendeu, vereador? Só que esse precatório ele vinha gerando desde 90. Já era uma questão que já estava causando um certo tormento à administração, né? Porque é uma fila, o precatório, mas uma hora a minha vez vai chegar e eu vou querer receber. Então, esse precatório já estava incomodando a administração. O Dornas, né, muito hábil nesse sentido, invocou a tutela jurisdicional e foi feito esse acordo. Bacana. Então, os senhores podem estar me perguntando o que aquelas áreas lá têm a ver com esse projeto de lei aqui. De fato, a decisão judicial diz respeito a outras áreas. Eu não estou confundindo as áreas institucionais, né? Aquela decisão judicial vale para aquelas áreas. Mas qual que é a minha preocupação enquanto advogado? E eu não posso me furtar de dar essa explanação, fazer essa explanação para os senhores. É porque são áreas, o projeto de lei aqui, ele não fala quais são as áreas passíveis de implantação. O projeto fala aqui simplesmente em... Licença, presidente. Licença, só para mim Claro. completar o que você está falando aqui. Quando o doutor Vinícius veio aqui, ele deixou claro... nós ainda perguntamos para ele que ele desse exemplo, né? Um exemplo para nós, e ele falou da área institucional lá no condomínio. De qual? Do condomínio... Serra Verde? Não. Aquele lá do condomínio industrial, um deles. Aham. Tá? Aí o que acontece? O projeto de lei, senhores, ele fala... São finalidades do Programa de Incentivo Empresarial de Igarapé. 1. Promover a ocupação ordenada de áreas passíveis de implantação de empresas no município de Igarapé, respeitando as diretrizes do plano diretor. Então, os senhores percebam que o projeto ele não traz uma definição de quais são as áreas passíveis de implantação. Áreas institucionais ou áreas não institucionais? E aí eu já crio um link, eu já tento estabelecer um elo com a decisão judicial. Por quê? Naquela decisão judicial, vereador Renato, o Tribunal de Justiça criou um precedente, ainda que precário, ainda que temporário, que a gente não sabe se vai ser corroborado ou não em primeira instância. Qual que é o precedente? Que as áreas institucionais não são passíveis de alienação. Esse foi o entendimento que predominou na decisão do desembargador. E aí, a gente começa a fazer algumas associações, não é? Porque os senhores, como membros dessa Casa Legislativa, devem ter preocupação também por não votar e não criar leis que sejam inócuas, que sejam aprovadas aqui e que não tenham uma repercussão para o município, que não tenha efetividade para o município, não é? Por quê? A lei foi aprovada aqui por essa casa e até hoje, na outra legislatura, é claro, e até hoje não se chegou a uma solução, se pode ou não vender as áreas institucionais. O que o projeto qual que é a associação que eu procuro fazer com os senhores? Se existe o entendimento que, embora prevaleça sobre outras áreas, que o município não pode vender por 100% aquilo que a área vale, como que a gente vai fazer nesse caso, em que o município está doando mediante uma contrapartida de 40%? É claro que esse é o viés jurídico. Essas são justificativas jurídicas, não é? É claro que um projeto de lei, ele é muito mais abrangente. Tem um aspecto social, tem um aspecto da geração do desenvolvimento do município com emprego e renda, mas esse é um viés jurídico. Existe essa discussão jurídica a respeito de alienação ou não de áreas institucionais. E, fazendo associação, e aí eu já estou concluindo, pastor Borges, se o Tribunal de Justiça falou que eu não posso vender as áreas institucionais, eu tenho um projeto, os senhores estão deliberando a respeito de um projeto que pede a doação mediante a contrapartida de 40% daquilo que a área vale. E aí nos cabe, nós não podemos deixar de fazer o questionamento
por isso que eu contei essa história toda, não estaria esse projeto de lei aqui afrontando aquela decisão? É claro que eu sei que aquela decisão são para aquelas outras áreas. Ah, mas o que eu vou fazer com uma área institucional dentro do condomínio industrial? Não sei. Não sei. Essa resposta não me compete. Me abstém de responder, porque não está dentro da esfera jurídica. A minha obrigação aqui é tão somente apresentar os aspectos jurídicos que envolveram aquela decisão e que pairam ainda sobre esse projeto, no meu humilde entendimento, tá, gente? Longe de querer ser dono da verdade, mas essas foram as conclusões que eu tirei. É temerário. Agora, essa casa aqui é soberana, é uma questão interna dos senhores. Se os senhores votarem, né, se os senhores votarem e cair na justiça, vocês não vão ter penalidade nenhuma com isso, é só votar uma lei que é inconstitucional ou que é ilegal. Aí é um problema, né, uma questão dos senhores. E com isso também eu não estou afirmando, longe disso, eu não estou afirmando que isso aqui vai ser derrubado pelas vias judiciais. Eu estou apenas trazendo apontamentos jurídicos, tentando criar associação entre aquele caso e esse aqui, porque naquele caso foi proibida a venda de área institucional. Nesse caso aqui eu peço a doação. Não estaria esse projeto aqui afrontando o entendimento do Tribunal de Justiça? E aí eu me coloco à disposição para os questionamentos, se fizerem necessários. Doutor Getúlio, em primeiro lugar, senhor presidente, ilustres vereadores, todos que estão visitando esta Eclésia Casa, uma boa noite. Gostaria de dizer o seguinte: dentro desse entendimento que você passou para a gente agora, a questão do Tribunal de Contas, ou melhor, do Justiça, nada impede, por exemplo, votando em favor do parecer, nada impede também votar contra o projeto, não é isso? Isso. Então, uma coisa não está distrita à outra, o senhor pode votar. Só isso. Por exemplo, a favor ao parecer, porque o parecer diz respeito aos aspectos legais do projeto, e a votação do projeto diz respeito ao mérito. Eu não sabia dessa orientação desse tribunal, até eu acho que deveria ter sido explicado isso antes, até da votação do parecer aqui, né? Mas eu acho assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Se você percebe que tem tempo de dar uma freadinha, ainda que você passou o sinal, mas você tem que dar uma... Eu quero deixar bem claro aqui, só para finalizar. Procurador. Só para finalizar, Wagner, se o senhor me permite, antes da fala do senhor, que direito não é ciência exata, tá? Cada pessoa tem um entendimento a respeito de determinado tema. Tem 2, 3 advogados, cada um tem um entendimento acerca do mesmo tema. Essa foi a conclusão que eu tirei. Mas com base naquilo que já está posto. Eu falo com base em uma decisão judicial. Mas não tem a pretensão de ser dono da verdade. Tá? Não tem a pretensão de ser dono da verdade ou querer impor que os senhores se escorem no meu posicionamento para votar. Quero deixar para os senhores bastante tranquilo. Vereador Wagner. Bom, eu gostaria só de fazer algumas considerações. Eu falei que desde o princípio que eu gostaria de fazer emendas no projeto, que eu acho que ele poderia ser melhorado, mas que de qualquer forma eu seria favorável. O senhor concorda comigo que dentro da seara do projeto não se fala em momento nenhum em área institucional? Não especifica a palavra institucional. Fala que o município poderá... Aqui, ó. Poderá doar com contrapartida. Agora, é engraçado direcionar a coisa e falar em área institucional, vinculando a um outro que já tem um parecer do tribunal, sendo que o município ele tem áreas próprias. Então, não quer dizer necessariamente que será a área institucional.
E, por outro lado, senhor, existe outro encaminhamento que tem que ser feito, porque se o incentivo é empresarial, se o programa é de incentivo empresarial, o que acontece? Ele só pode ser destinado à área industrial, porque ninguém vai fazer um incentivo industrial numa área do condomínio residencial. Seria um contrassenso do município falar que vai instalar uma empresa no condomínio Serra Verde, se lá é uma área de zona estritamente residencial. Então, só cabe um local para poder instalar a indústria, na área industrial, independente de que seja institucional ou que seja área comprada. Oi? Onde que a prefeitura comprou mesmo a área industrial, senhor Wagner? Olha só, aqui eu estou sugerindo isso aqui, mas acontece o seguinte, como é empresarial, ela tem áreas no Vale do Amanhecer, dependendo do tipo de empresa. Aqui não fala indústria, fala empresas. Tá certo? E o senhor acredita, dentro da sua mentalidade aí, que as áreas institucionais não vão entrar, não? Você não estava junto com a fala aqui do nosso... Sim. Vinícius, não? Sim. Agora, deixa eu falar para a senhora uma coisa. Eu sou uma pessoa, vereadora, que julgo as coisas baseado em informações que me apresentam. Eu não faço suposições. Se não te apresenta, você também fecha os olhos? Não, não fecho os olhos não, senhora. A senhora está muito enganada. Eu não faço pressuposições de má fé das pessoas. Eu não fico julgando a má fé das pessoas sem eu ter certeza. A única diferença é essa. Eu não fico jogando palavras no ar de possíveis e que possa acontecer, né? Aliás, quando faz isso comigo, por exemplo, eu procuro a justiça. Porque se abrir precedente de suspeita contra a minha pessoa, você entendeu? Então eu não sou desses que fica prejulgando, não. Eu só estou discutindo na seara do projeto. Eu não estou levando para o lado pessoal. O certo é a gente avaliar uma totalidade, né? Uma totalidade antes de votar. E eu estou vendo que existe assim uma envergadura para um lado só e fica por isso mesmo, não, né? Não existe envergadura. Eu falei, volto a dizer, o projeto poderia ter sido melhorado. Eu posso tentar responder a pergunta do senhor vereador? A administração pública, né, elas são regidas por princípios. Né? Os princípios basilares da administração pública, existe até um macete que é a forma de guardar, a gente aprende lá nas disciplinas introdutórias do direito, que é LIMP, né? LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O primeiro princípio que a administração pública está adscrita é o princípio da legalidade. O administrador público, diferentemente de nós, como civil, eu posso fazer tudo aquilo que a lei não me proíbe fazer. Já a administração pública, não. Ela está adscrita ao princípio da legalidade, da reserva legal. A administração pública só pode fazer aquilo que está descrito em lei. A teia, o caminho pelo qual anda o administrador público é muito mais tênue, a linha é muito mais tênue do que nós, cidadãos, meros cidadãos. E aí, lá no artigo 2º do projeto fala: são finalidades do Programa de Incentivo Empresarial de Igarapé. O objetivo do projeto são tratados em 2 incisos. Inciso primeiro, promover a ocupação ordenada de áreas passíveis de implantação de empresas no município de Igarapé, respeitando as diretrizes do plano diretor. 2, implantar infraestrutura necessária ao desenvolvimento ambiental, econômico e urbano. Então, o objetivo do projeto de lei, ele não faz, pelo projeto de lei não fazer distinção entre área institucional e área não institucional, é que eu me permito, ao analisar o projeto, concluir que qualquer uma das duas áreas, institucional ou não, poderão ser utilizadas para promover a ocupação ordenada de empresas no município de Igarapé. Então, por isso, não é questão de eu não quero que também... Só deixar uma parte aqui. Claro. O senhor deixou muito claro. Poderão. Né? Sim, mas né, o projeto trata... Eu não posso prejulgar que vai ser... Sem querer cometer ativismo político aqui, em estar para isso ou para isso, comigo, mas a lei é clara. Promover a ocupação ordenada de áreas passíveis de implantação de empresas do município de Igarapé, respeitando as diretrizes do plano diretor. Mas, essa casa aqui,
com a redação do projeto de lei tal como está, estará autorizando também a ocupar áreas institucionais. É isso que eu quis dizer, que talvez não tenha ficado claro. Com essa redação do inciso 1º, entendo eu que as áreas institucionais também são passíveis de implantação. Porque ele não restringe promover a ocupação de áreas não institucionais. Não, a redação do inciso 1º não trata dessa forma. Ele fala promover a ocupação ordenada de áreas passíveis de implantação de empresas. É claro que lá no plano diretor, o zoneamento, conforme muito bem dito pelo senhor, vai ter que permitir a instalação de empresas. Não é? Mas a questão é, não há distinção em área institucional e não institucional. Sim. O projeto é claro nesse sentido. Só mais uma observação. Também no projeto prevê que tem que passar por esta casa a doação, não é isso? Sim. Esse projeto aqui traz as diretrizes gerais e depois que o prefeito, dentro do poder discricionário dele, né, escolher a empresa que vai receber a doação dentro de um processo administrativo, deverá haver a deliberação dessa casa aqui novamente. Então, mais uma vez, vai passar por um crivo dessa casa, julgar se aquela área é passível ou não de doação, se nós concordamos ou não. Muito obrigado. Presidente, eu gostaria de pedir licença que eu vou dar uma usada no banheiro aqui. Mais algum questionamento, senhor? Muito obrigado, você falou muito bem. O recado está dado. Obrigado, doutor. O projeto já passou pela primeira discussão. Semana que vem vai para a votação. Não, presidente. Ué. Parecido com aprovado. Não, vai primeiro discussão. Entendeu? Primeiro discussão e votação. Parecido com aprovado. Vou colocar o projeto de lei número 015, que dispõe sobre a proibição do ingresso de pessoas utilizando capacete ou qualquer tipo de cobertura que oculte a fase dos estabelecimentos comerciais, públicos ou privados no nosso município de Igarapé, em segunda discussão. Votação. Votação? Senhor presidente, eu quero parabenizar mais uma vez, né, o nosso querido vereador, que teve esse entendimento, né, de estar colocando esse projeto, porque, gente, sinceramente, eu deixo você falar. E esse projeto é do nosso ilustre vereador Vanderlei de Paula, sargento. Isso. E vereador, sinceramente, é igual eu, piloto moto, e tenho a oportunidade de, às vezes, frequentar vários comércios e tudo. Eu comecei a observar, depois que você colocou esse projeto aqui, que realmente é muito perigoso. Ninguém me reconhece na rua. Ninguém. Aí passa assim, fica olhando assim quem que é. Então imagine só, entrando no comércio, entrando lá no estabelecimento. Com certeza é uma forma da pessoa estar se escondendo, né? Então, senhor vereador, parabéns mesmo. Você está pensando no bem de todas as pessoas, daqueles que têm lá os seus estabelecimentos, a segurança para essas pessoas, já que infelizmente, né, muitos motociclistas estão usando essa ferramenta para estar praticando seus crimes e infelizmente tem prejudicado muitas pessoas. Então, mais uma vez, vereador, parabéns, e você tem o meu voto. O projeto está em votação. Por favor. Ô presidente, gostaria de solicitar minha nobre colega, né, a vereadora Marta, falar algumas palavras a respeito do projeto, se possível. Com muito entusiasmo, o vereador Costa. Essa é uma grande necessidade de nossa cidade. O Renato acabou de falar. Quando está de capacete, ninguém vê quem, né? Nós sabemos o índice de criminalidade aqui em Igarapé, que está muito ligado à moto, né? Ainda mais você sendo conhecedor da área aí da polícia, você sabe, nós tivemos também, junto com a delegada, e ela falou isso aí. Então, isso aí nós temos que prevenir. E é excelente, um excelente projeto, viu? Tem todo o meu aval obrigado. Aí, e a nossa municipalidade só vai ganhar. Obrigado, tá? pelas suas palavras. Tragam mais, viu? Tragam mais projetos bons aí para nós, né? Muito obrigado, nobre vereador.
projeto do meu amigo Sargento Costa está em votação. Favorável permaneça a comissão. Contrário, manifesto de pé. Eu vou até deitar. Então, bom. O projeto foi aprovado por unanimidade, por 12 votos a favor. Comigo também foi. Comigo também foi. Valeu nessa aí. E nada mais a tratar em nome de Deus, declaro encerrado esse trabalho.